Boa noite, galera. Meu nome é Tairine E meu nome é Thales. e nós fazemos parte do Projeto Palio, um podcast educativo feito por acadêmicos para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, Pega um café ou chá. e bora bater um papo. No episódio de hoje temos o imenso prazer de conversar com o Dr. Geraldo, um otorrinolaringologista, que, apesar de não trabalhar rotineiramente com câncer ou cuidados paliativos, tem uma experiência pessoal muito tocante nessa área. E ele também é o nosso orientador, né, do nosso projeto. O Dr. Geraldo vai compartilhar um pouco da sua vivência familiar e nos presenteará com uma carta especial que escreveu para sua mãe, que foi paciente de cuidados paliativos no ano de 2020. Geraldo, então fique à vontade para se apresentar. Então, tudo bem, pessoal? Boa noite, é um prazer eu estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Como vocês disseram aí no começo, eu sou médico, mas eu sou otorrino de formação, né? E o meu dia a dia realmente não é com pacientes graves nem terminais. E a minha experiência de formação também não trouxe grande clareza nisso. Como vocês, né? A gente tem uma dificuldade há algum tempo de conversar sobre isso mesmo dentro da faculdade de medicina, sobre, né, o fim da vida, sobre cuidados paliativos, sobre a capacidade da gente confortar ao invés de tratar. E então eu não tive essa experiência como médico, eu tive essa experiência como paciente, mas não como paciente, né, na verdade como um acompanhante de paciente, quando a minha mãe adoeceu há 4 anos e meio atrás. E então, na verdade, a minha experiência, ela passa um pouco pela medicina, é claro, porque eu sou um médico, sou um professor da faculdade, de vocês, inclusive, mas ela passa muito mais sobre o tocante de como ser um filho de alguém que está no fim da vida e na verdade, da maneira da gente pensar esse fim da vida do outro, né? O nosso e do outro. Então, como a gente pode pensar nisso, e aí com o cuidado paliativo entrando dentro dessa proposta aí. E aí, como a gente já falou lá no início do episódio, a gente vai ter a oportunidade de ouvir duas cartas que o Dr. Geraldo escreveu sobre como foi essa experiência para ele. E assim, eu diria que é difícil você não se emocionar com as cartas. Ele nomeia uma das cartas como a triste e a outra como a feliz. Eu queria propor então que a gente começasse com a carta triste, porque eu acho que ela contextualiza muito bem, tanto como foi a experiência pro Gera e outros familiares, mas ela também valoriza muito sobre como foi a vida da mãe dele, que eu acho que é uma parte essencial da gente saber antes de começar a falar sobre essa jornada dela com cuidados paliativos. Gera, você pode, por favor, ler a carta triste pra gente agora? Bom, então a primeira carta chama-se A Mãe Exemplar porque ela conta dentro desse processo, né? E aí ela diz: curioso e ávido por conhecimento que sou, sempre fui apaixonado por história. Amo história em todas as suas formas, mas me agrada em especial a história de grandes acontecimentos contada através do olhar de pessoas comuns. A Segunda Guerra vista pelo inglês que dirigiu a ambulância durante o bombardeio alemão, a judia holandesa que se escondeu, o jovem que pertenceu à juventude hitlerista, o professor universitário durante o regime militar e muitos outros. A história do Ken Follett é muito mais interessante que a do Martin Gilbert. Minha geração até então contava onde estava e o que sentiu quando Ayrton Senna morreu ou no 11 de setembro. 2020 veio para vivermos um desses acontecimentos realmente impactantes. E, como dito, acho que no futuro será importante sabermos e deixarmos a história do médico italiano, do rapaz do mercado chinês, do vendedor brasileiro que faliu, das crianças que ficaram em casa há um ano. Eu, ser social e de aglomerados que sou, deveria comentar da falta que o bar de quarta, o Mineirão, os shows do rock ou o cinema despretensioso fazem, bem como do prazer de ter mais tempo para as crianças, para ler e para montar quebra-cabeça. Porém, quis o destino que minha experiência com a quarentena se apresentasse de maneira muito diferente. Quem sempre me definiu como um sujeito social, tribal, dizia ela, foi minha mãe. Minha mãe é uma daquelas pessoas que é exemplar em tudo que se prestou a fazer. Durante 38 anos, se prestou a ser filha e tia exemplar. Cumpriu a missão de ser companheira da mãe, minha avó, e como caçula feminina de uma família de 7 irmãos e 25 sobrinhos, foi uma tia exemplar, sempre presente na casa da vovó Palmira. Talvez sentindo que os dias da avó Palmira estavam no fim, resolveu assumir novos desafios e partiu para ser uma esposa, e principalmente uma mãe exemplar, para depois se tornar avó exemplar.
Então, tão exemplar que transmitia como ninguém a sensação comum às mães de que era imortal. E, como era muito eficiente em tudo que fazia, fez todos acreditarem nisso. Pois foi logo antes da quarentena que descobrimos que não há imortalidade, nem nas mães exemplares. Tudo começou porque o café exemplar que aparecia na mesa da vovó antes mesmo que acordássemos, de repente não estava lá, porque a vovó demorava a acordar. A organização exemplar da casa, de repente, estava desorganizada. Como uma mãe exemplar poderia falhar? A resposta veio no dia 7 de fevereiro, através de uma ressonância que mostrou um tumor avançado, com previsão de mortalidade de poucos meses. Como médico da casa, foi minha função inicial entender, assimilar e transmitir a notícia a quem estava em volta. A partir daí, vivemos um turbilhão de coisas, a cada dia tentando entender um pouco mais tudo isso. A decisão de todos foi manterem um tratamento conservador, sem grandes medidas heróicas, para que pudéssemos aproveitar o tempo que restava com ela. Filhos, netos, esposos, sobrinhos e todo o resto poderiam encher a casa da mãe, avó, esposa e tia exemplar de calor humano. Então veio março e, novamente, toda a previsão mudou. Pandemia, quarentena e então o convívio com os outros cessou. A casa que estava cheia sempre esvaziou. O dia custava a passar. Os netos não podiam vir a toda hora. Os sobrinhos também não. O café do irmão caçula esfriava esperando ele chegar. Passa um mês, outro, e a pequena melhora conseguida com o tratamento vai embora novamente, enquanto o distanciamento fica. E aquela sensação geral de que a pandemia vai passar e vamos nos abraçar de novo, para a mãe exemplar, não acontecerá. Os abraços que foram dados durante a quarentena ficarão na memória. O artesanato com os netos no andar de baixo não vai ficar pronto. O café com o irmão caçula vai continuar frio. O fuxico com as amigas não haverá mais. A vida após a pandemia para a mãe exemplar não será. Para os filhos, netos, esposos, sobrinhos, irmãos e todo o resto da mãe, avó, esposa, tia e irmã exemplar, só restará saudade do que houve e do que não houve, porque a quarentena levou e não trará mais. Então essa é a primeira carta, lida pelo Dr. Geraldo. Mas essa é a carta triste de todo o processo. A outra carta não é triste, é feliz, né? Gera, ao olhar para trás, como é que você descreveria os primeiros sentimentos ao perceber que sua mãe estava entrando na fase final da vida? Bom, acho que para a gente contar esse pedaço da história, talvez seja interessante eu contar um pouco do que aconteceu, né? Para as pessoas entenderem o que estava. E aí a gente chega nessa questão dos sentimentos. A minha mãe era em 2020 uma senhora de 79 anos, quase 80. Ela sempre foi uma pessoa muito envolvida com a família, sabe? Como um todo. Não só com a família, o núcleo familiar mais próximo, eu, meu irmão e meu pai, mas desde sempre. Ela se casou mais tarde, na época que ela se casou, ela tinha 38 para 39 anos, isso era raro, as pessoas casavam muito mais cedo. Então eu sou um filho de uma mãe mais velha, assim, sabe? E aí ela nesse período, até esses 39 anos, ela viveu com a mãe dela. E aí ela era a caçula de uma família de 8 irmãos. Então ela criou um monte de sobrinho, então ela sempre foi uma pessoa muito envolvida com a família como um todo. E depois que ela se casou e virou mãe, isso persistiu. Então é uma pessoa que sempre foi muito presente, assim. E eu sou de Belo Horizonte, a minha mãe morava em Belo Horizonte, e eu vim para São João, né? Hoje a gente mora em São João del Rei. E a casa dela em BH sempre foi para mim, para os meus filhos, um porto seguro muito profundo, assim. E aí a gente tem, né? Frequentemente eu estou em Belo Horizonte, a gente sempre estava lá e as crianças tinham essa referência muito profunda. E a gente começou a notar num período muito curto, algumas falhas dentro desse processo. Então a gente chegava na casa, estava tudo pronto, limpo, café na mesa, casa de vó mesmo, típica assim. E aí, em janeiro de 2020, a gente notou que ela estava num desleixo, assim, uma sensação era de um desleixo mesmo, sabe? Como dormindo demais, uma coisa assim, como se estivesse com uma depressão realmente. Ficou um pouco cismado com isso, falando, vamos ver como é que isso vai fluir. E a partir daí isso começou a evoluir de uma forma muito rápida, sabe? A gente viajou de férias, eu estava em janeiro lá para viajar de férias, passei uma semana fora, e quando a gente voltou, ela começou a ter uns lapsos de memória, tipo de sair para comprar comida de manhã cedo e dizer que já tinha almoçado. Não precisava de comprar o almoço porque já tinha almoçado.
E aí a gente ficou preocupado com isso, levamos um neuro, consegui marcar muito rápido, é uma das vantagens da gente ser médico, né, ter os contatos. O meu paraninfo da faculdade dizia que a maior vantagem de ser médico é conhecer os outros médicos. Então, com isso, nós conseguimos uma consulta com um neuro, ele olhou, achou que poderia ser uma depressão mesmo, até orientou dela procurar o psiquiatra dela, mas pediu uma ressonância de toda forma para poder avaliar alguma coisa neurológica. Ela foi ao psiquiatra, o psiquiatra também achou que poderia ser uma depressão, uma demência da depressão, ficou aquilo, deu uma ajeitada no medicamento e ela, numa semana, ela piorou, assim, abruptamente, a ponto de ter uma dificuldade muito grande de caminhar, de tudo, e a gente achando que tudo estava tá muito deprimido, um processo muito rápido, mas vamos ver. Na outra semana eu voltei e nós levamos ela para fazer uma ressonância. E aí a gente começa com o primeiro sentimento. Já que, né, a pergunta é essa, quais foram os sentimentos? Porque quando a gente fala do final da vida, então esse processo do adoecimento da minha mãe durou 5 meses, mais ou menos. Então são vários fins de vida dentro desse processo e vários sentimentos no meio desse caminho. E aí, nesse dia, eu lembro até hoje, foi no dia 7 de fevereiro de 2020. Eu tenho uma grande amiga radiologista, liguei para ela e falou, leva lá na clínica onde eu trabalho e a gente faz o exame lá. E aí, por coincidência, a clínica é dentro de um shopping em Belo Horizonte, sabe? Quem é de BH é uma clínica que chama Axial, que fica dentro do Minas Shopping, que é um shopping de BH. E eu estava na casa da avó, com meus filhos e tudo, os meninos quiseram ir para o shopping. Nós vamos com vocês, vamos com a vovó para fazer o exame e a gente passeia no shopping. Então, tá bom, fomos para o shopping. Eu, minha esposa, meus filhos e a minha mãe para poder fazer o exame. Com uma dificuldade muito grande de deslocamento, de locomoção, porque ela estava com uma dificuldade de andar mesmo, sabe? Então já estava um processo difícil, assim, rapidamente, porque há um mês atrás isso não tinha nada.Ela estava lá cuidando da casa e cuidando da vida dela. Uma senhora de 79 anos completamente ativa. E aí fomos fazer o exame, como o neurologista pediu, mas só para ver como é que estava, porque provavelmente era uma depressão mesmo. E aí, no exame, eu ainda joguei uma bomba na mão da radiologista, que normalmente não está também preparada para essa questão de notícias ruins, e sobrou para ela, como uma boa amiga, para me contar que, na verdade, não era uma depressão, ela tinha um tumor cerebral grande e avançado, muito provavelmente um glioblastoma, que é um tumor muito agressivo, né? Então esse foi o primeiro sentimento, um sentimento de impacto e de... Só que aí entra num grande processo, porque o primeiro momento disso é um momento de tomar decisões, de resolver coisas, do ponto de vista prático mesmo. Então eu estava no shopping com meus filhos, a minha mãe fazendo o exame, e ela estava num momento já ainda com muita confusão, então difícil, com ela não tinha essa conversa muito simples. O meu pai estava lá, mas também já mais idoso, com uma dificuldade de audição, foi difícil de explicar isso para ele naquele momento. Então tive que ligar para minha esposa e falar, você fica aí com os meninos, volta depois para casa de táxi, que eu tenho que levar eles embora e resolver um monte de coisa, porque deu ruim no exame. Então é o primeiro processo, é uma coisa de um impacto de susto, assim, e de ter que resolver coisas, marcar com o neurocirurgião, entrar em contato, passar na casa do meu irmão para conversar com ele, explicar essas questões todas. Então é uma função, naquele momento eu tinha uma função de filho, mas eu tinha quase uma função de médico também, o que nem sempre é fácil, né, a gente fazer esses dois papéis. Então o primeiro sentimento nesse dia, sim, é um sentimento de muita tristeza, susto, angústia, desamparo, várias dessas coisas. E aí a minha história, dentro desses 5 meses, nós vamos caminhando por ela aí, ela passa por um sentimento de pacificação. Então, o sentimento do processo da minha mãe, de morte da minha mãe, é um sentimento, para mim, muito pacificador, que traz uma leveza. Por isso, então, se você me perguntar, talvez o pior dia de toda essa história seja o dia 7 de fevereiro, que é o dia do diagnóstico. A partir daí, tudo que caminhou daí para frente foi feito da maneira como eu imagino que deveria ser mesmo, até o derradeiro final, que a gente já sabia que iria acontecer. Mas então esse é um sentimento, o dia 7 de fevereiro, esse dia, o dia do diagnóstico, é um dia de muita angústia. E com toda essa necessidade de resolver N coisas, você não tem, quando você não tem a possibilidade nem de chorar, né, inicialmente, assim, nem de se sentir triste, aquela coisa assim, eu tenho que resolver um monte de coisas, né, assim, e foi o que aconteceu. Então eu tive sossego para chorar de noite deitado na cama, quietinho, no escuro, assim, porque não por vergonha, mas por realmente não ter tido tempo de parar para poder
eu tinha que passar essa questão para um monte de gente, resolver um monte de questões. Então, eu acho que o sentimento inicial dessa questão é um sentimento de angústia, de desamparo, que a partir daí ele vai caminhando. E aí talvez o cuidado paliativo tenha trazido essa paz, esse sossego durante esse processo, sabe? Nós vamos deixar a carta feliz mais para o final do episódio, certo? Mas já adiantando uma parte interessante dessa carta, eu vou passar aqui 2 trechos dela para contextualizar melhor a próxima pergunta. É tradição ocidental temer e tentar evitar a morte a todo custo. Para nós médicos, nem se fala. E esse? A decisão de manter cuidados paliativos vai contra o conceito ocidental de que devemos lutar contra a morte. Contrariando essa ideia, é o que é feito. Então, Gera, tendo esse tema em mente, como que foi a decisão de optar pelos cuidados paliativos? Bom, eu não sou um grande escritor, não, mas a gente, nesse processo, no final eu me senti necessidade de colocar algumas coisas no papel sobre como isso fluiu, sabe? E aí eu conto um pouco do processo desses 5 meses, numa das cartas, que eu falo que essa é uma carta triste, é uma carta que passa nesse processo do diagnóstico, e aí a tristeza não vem do cuidado paliativo, ela vem de algumas outras questões que são muito duras também dentro desse quadro, na minha história, que é a questão da pandemia, né? Então, como eu disse, esse diagnóstico ele foi feito em fevereiro de 2020, né? 40 dias depois a gente entrou no loop alucinado da pandemia, né? E num momento de pandemia, porque a gente teve momentos, né, na pandemia, então a gente viveu momentos de maior estresse, momentos de menor estresse, momentos de entendimento, momentos de vacina, quer dizer, cada período a gente sofreu de alguma forma, mas nesse primeiro momento especificamente, a questão do isolamento era um negócio muito rígido, né, e muito radical. E aí, eu vou te falar o que em relação a essa questão do cuidado paliativo, Thales, mas na verdade, um grande sofrimento que eu tinha dentro desse processo, um dos sofrimentos que eu tive durante esse período foi a questão do distanciamento. Não meu, porque é aquela história, eu lembro que, né, aquela conversa assim, uma hora a gente se abraça, né, na minha situação especial isso não existiria, então eu já sabia disso. Então ou abraço agora ou não abraço, né? Então assim, meu pai, por exemplo, que também é um senhor idoso, porque a minha mãe bem ou mal estava no fim da vida, então a gente preocupar com o Covid, no caso dela, é bobagem, né? Mas meu pai, por exemplo, que era uma pessoa idosa, não viveu isolamento, porque durante esse tempo todo a gente esteve lá dentro, sem nenhuma grande restrição, né? E com cuidador, num dado momento teve que ter cuidador, quer dizer, então a gente estava exposto mesmo. Mas o sofrimento dentro desse processo, e eu falo nisso numa das cartas, né? Foi do distanciamento dos outros, né? Da obrigação dos outros se distanciarem. Porque, como eu disse, a minha mãe era uma pessoa que ela sempre foi um esteio de família. Para mim, para o meu irmão, para o meu pai, mas para a família dela como um todo. Eu tenho, sei lá, 40 primos. Então, assim, essas pessoas hoje sempre consideraram ela como quase uma mãe também. Então, todas essas pessoas sofreram muito, porque elas provavelmente gostariam de ter estado mais perto dela dentro desse momento e elas não puderam, né? Eu conto lá numa das cartas que, na verdade, eu falei que ela é a caçula, ela é a segunda mais nova. Eu tenho um único tio hoje vivo, que é um tio 2 ou 4 anos mais jovem do que ela, que é uma pessoa muito, muito próxima da nossa família e dela. E no comecinho de fevereiro até março, ele teve indo lá, assim, quase que diariamente, ela tomar um café com ela. A partir do momento que a pandemia entrou, ele não pôde mais ir. Então, essa distância, ela é sofrida, né? E aí você me pergunta por que a gente escolheu o cuidado, como foi essa decisão? Eu não sei te dizer. Como eu disse, assim, eu não tive nenhuma experiência com isso na minha vida, como profissional e nem como paciente, né? Eu tenho pouquíssimo contato com pacientes terminais, mas eu sou um cara muito pragmático, sabe? Eu sou uma pessoa realmente muito racional. Então, assim, eu acho que eu tinha na minha cabeça que era esse o caminho mesmo, porque lutar com uma coisa que não precisa a gente lutar é quase uma forma de egoísmo, realmente. Então, assim,
Mas eu não sei te dizer de onde veio isso. De onde essa luz veio para pensar dessa forma. Eu tenho certeza que a decisão que nós tomamos foi uma decisão acertada, mas eu não sei por que ela começou, não. Mas hoje eu sei explicar para os outros por que eu acho que essa é a melhor opção. Mas se você me perguntasse em 2020, eu não saberia te dizer, tá? Deixa eu só aproveitar esse gancho. Você está falando sobre pragmatismo, e também você falou mais cedo sobre a separação de papel, não necessariamente a separação de papel, mas a questão do papel de médico e o papel de filho. Como que foi esses papéis para você durante esse início dos cuidados paliativos? Você sentiu a necessidade de separar, aqui eu vou agir como médico, aqui eu vou agir como filho, ou foi uma coisa conjunta? Não. Na verdade, eu acho que as coisas elas são conjuntas. Não tem muito jeito de a gente separar. Eu não tenho outro médico na família próxima para poder participar dessas decisões. Então eram minhas mesmo. E aí eu sentia que eu tinha que ter muita firmeza no que eu achava, porque a minha decisão dentro desse processo, com o meu pai e com o meu irmão principalmente, ela seria quase como uma palavra final. Eles iriam me escutar dentro disso. Então, até isso é um fardo para a gente carregar, né? Então, as consequências disso seriam provavelmente minhas também. Por que eu estou falando o tempo inteiro do meu pai e do meu irmão e não da minha mãe, né? Pode alguém estar querendo saber disso, assim, né? Porque a questão, isso é uma das outras grandes questões dentro desse processo. Talvez o segundo momento de uma questão muito intensa passa por isso que eu vou contar para vocês agora. Porque o que aconteceu é que dentro desse processo de adoecimento acelerado dela no fim de janeiro e início de fevereiro, ela ficou com um nível de consciência muito prejudicado, mesmo, profundamente prejudicado, sabe? De praticamente não entender o que estava acontecendo. Então, em nenhum momento, ela recebeu o diagnóstico dela. Por quê? Porque aí, passando dentro desse processo do diagnóstico da ressonância, eu entrei em contato com um neurocirurgião amigo em Belo Horizonte, conhecido, o Dr. Alexandre Gianetti, que é um cara espetacular, e ele falou, olha, traz ela no consultório na segunda-feira. Isso era uma sexta, traz ela no consultório na segunda-feira para a gente poder conversar. Traz o exame e a gente conversa. E aí a gente levou ela no consultório na segunda-feira. Eu, meu pai e meu irmão. Ela foi ao consultório, sentou dentro do consultório, mas ela estava completamente fora do mundo, assim, sabe? Por conta da questão tumoral mesmo. O tumor era gigante. E aí ele conversou com a gente de uma forma muito franca, disse para nós o que ele achava, disse que a perspectiva de cura era nula, que a gente poderia até pensar na questão de abordagem cirúrgica, mas de uma forma de paliação mesmo, que isso não resolveria, que ela provavelmente, ele disse que ela provavelmente não passaria o Natal com a gente, né? Tipo assim, foi uma forma temporal dele dizer para leigos, por exemplo, ó, isso vai durar meses, tratando ou não, né? E aí ele falou, olha, e ela estava muito mal mesmo nessa segunda-feira, ela estava num processo de fim mesmo, sabe? Se a gente não tivesse... Ele falou, ó, eu vou interná-la hoje, a gente vai fazer uma dose de corticoide venoso, porque isso diminui o edema, provavelmente ela vai melhorar de alguma forma, sabe? E aí a gente vai até, então, pensar no que vocês pretendem fazer. O que vocês querem fazer a partir daí. Foi isso que aconteceu. A gente internou ela na segunda-feira, ela fez um corticoide venoso e ela melhorou absurdamente. Na quarta-feira, que foi o dia que eu voltei, que aí na segunda eu internei ela, vim para São João, quarta-feira eu voltei para BH. Foi o dia que a gente sentou para conversar com meu pai e meu irmão, para discutir o que a gente pensaria para o quadro dela. E aí foi quando a gente decidiu por não investir com tratamentos cirúrgicos ou nenhum tratamento mais agressivo, e simplesmente mantê-la confortável até que as coisas caminhassem. Então, a discussão toda, né, foi sempre entre mim, meu irmão e meu pai por conta disso. E aí tem todo um processo dentro desse quadro, porque assim, aí ela teve alta na quarta-feira mesmo, na quinta, não lembro, e foi para casa. Já muito bem, aí já conseguindo reconhecer as pessoas, conversar, algumas mínimas confusões, mas nada muito melhor, muito melhor. E aí ela sentiu, a gente notou uma grande melhora. E aí o interessante dentro desse processo, que aí passa por uma outra grande discussão em relação à questão do cuidado paliativo, que é a questão da comunicação, né? Que isso também é se preocupar com o outro, de uma forma não medicamentosa e não terapêutica, né? Conversar e transmitir o que é preciso ser transmitido também é uma coisa que é um exercício que a gente tem que aprender quando vai pensar em cuidar do outro no fim da vida. Então ela começou a ficar um pouco melhor. E aí ela tinha lembrança da conversa que ela teve com o neurologista e com o psiquiatra
antes dela piorar muito, dizendo que aquilo era uma depressão, uma demência depressiva, sabe? E ela ficou batendo na tecla comigo que ela tinha que voltar no psiquiatra. Falou, agora então nós temos que marcar a consulta com o meu psiquiatra de novo. E foi interessante porque, assim, na verdade, dentro desse todo esse processo, o único médico que teve uma relação muito ruim no quadro com tudo foi o psiquiatra. A gente levou ela numa semana, ela piorou muito, levamos na outra semana de novo, mas foi numa situação muito ruim. Meu pai e meu irmão tiveram uma relação horrível com ele. Então, as pessoas que eu tive boas histórias para contar, vou citar o nome, como citei do Alexandre Janete. O do psiquiatra, eu não vou citar o nome, não. E aí, eu não ia levá-la de volta no psiquiatra, né? Porque não tinha sentido. Na verdade, primeiro porque ele não ia resolver, e segundo porque a gente não queria ter relação com ele de novo. E aí, eu fiquei num processo de como é que eu vou fazer. E aí um outro sofrimento. Esse foi um grande dilema meu dentro desse quadro todo. Meu segundo dia de sofrimento dentro dessa história. Por quê? Porque eu fiquei muito na dúvida se a partir do momento que ela retornou, recobrou uma parte grande da consciência dela, se ela não deveria participar desse processo. Tanto de entender o diagnóstico, quanto de participar das decisões do diagnóstico. E eu vim um dia de São João para BH, um dos meus dias que eu vou rotineiramente, numa quarta-feira, preparado para sentar com ela e conversar e pensar como fazer. Também de uma forma completamente empírica, porque isso, como eu disse para vocês, eu não sou um médico que trata de pacientes em fim de vida. Então eu não sei fazer isso no meu dia a dia. Eu não aprendi a fazer isso como médico. Eu tive que assumir isso para fazer porque era um filho. E aí foi interessante, assim, porque na verdade eu voltei para essa conversa, sentei para conversar com ela, e aí falei, de uma forma. E aí quem me ajudou dentro desse processo foi um grande amigo. Esse é um amigo meu, cirurgião oncológico, ele, Dr. Daniel Paulino, um espetacular cirurgião oncológico de Belo Horizonte, e ele a gente sentado num bar que a gente frequenta com um amigo, ele sentou e falou, olha, você está preocupado com essa questão do tratamento? A decisão do tratamento nem é um grande problema dentro desse quadro, mas na verdade, às vezes, algumas pessoas precisam de entender o que está acontecendo para que elas possam finalizar ciclos. Então, eu tenho paciente que quer pedir perdão para alguém, que quer dizer eu te amo para alguém, que quer. Ele falou: tinha um paciente que era pintor, ele queria fazer um quadro para cada irmão dele, queria saber quanto tempo ele tinha de vida para poder dar um quadro para cada um. Então, às vezes, a pessoa quer te dar uma aliança que ela guardou, um anel. Então, esse processo, ele às vezes é importante. E eu fui com isso na cabeça. Como é que eu vou fazer? E aí, sentei e fui conversar com ela, e o que me ensinaram foi isso, que era para a gente ir dando pequenas cordas, né? E o paciente puxa o quanto ele quiser. Tá? E aí eu fiz isso. E ela não puxou a corda. E a gente tem certeza absoluta da pessoa que a gente conhece, né, que eu convivi, que ela era muito perspicaz, muito inteligente, muito sagaz. Então, de duas, uma, ou ela realmente estava desligada ainda, desconectada nesse processo, ou se ela estava conectada, ela não queria saber. Logo, ela morreu sem saber o diagnóstico dela, sem saber que ela estava com uma doença final. Eu acho que em alguns momentos ela percebia, mas ela talvez não soubesse. Esse talvez seja o grande dilema que eu tenho na minha vida, nunca vou resolver, nunca vou descobrir se eu fiz certo, se eu fiz errado, se era isso que eu tinha que ser feito. Fiz da forma como meu coração mandou naquele momento. Tá? Não me arrependo nada de ter feito da forma que foi. Mas se vocês me perguntarem, você tem certeza se era exatamente assim que tinha que ter sido feito? Não. Talvez a única coisa que eu não tenha certeza dentro desse quadro todo foi isso. Tá? Então, assim, são esses processos mesmo. Né? Eu puxei uma linha grande para falar por que a gente não estava falando das decisões da minha mãe dentro desse quadro, né? Exatamente por isso. Porque, como era uma doença neurológica, a participação dela, do ponto de vista de cognição mesmo, estava muito ruim. Você estendeu essa decisão os familiares também? Seu pai, seus irmãos também participaram disso? Você fala do ato de contar para ela? É. Tudo isso foi participado, na verdade, eu disse, né, hoje eu vou lá sentar e vou conversar com ela. Essa história dela querer ir para o psiquiatra de novo, todo mundo participou disso, e aí
Meu pai estava em casa no dia, ele é engraçado porque em alguns momentos ele cita essa conversa até hoje. Ele fala que ele achou que eu conduzia a conversa de uma forma muito boa. Eu falei, que bom, então, porque na verdade eu não tinha nenhuma certeza se era aquele caminho. Então, assim, se a gente iria contar ou não, como ninguém tinha essa decisão em momento nenhum. Eu sentei para conversar com ela o que ela quisesse conversar em relação à doença dela. E foi até onde ela quis saber. Disse, olha, na verdade não é um problema psiquiátrico, a gente tem uma questão, um problema aí no cérebro, que nós estamos tratando com os medicamentos que você está tomando. O próximo passo seria ela perguntar, que problema no cérebro é esse que eu tenho? Ela não perguntou, falou, tá bom, então tá ótimo. E pronto, acabou essa conversa dessa maneira, entendeu? Se ela perguntasse, eu teria falado, a gente tem, como diz um mineiro, não um trem, né, no cérebro, né? Um troço. E aí, se ela quisesse, ela, né? Então, acho que era assim que seria o caminho que as pessoas que mexem com esses pacientes diriam. Aí ela ia perguntar, mas que trem que é esse? Lá, o trem é um caroço. Mas que caroço? Caroço é um tumor. Tumor benigno? Não, não é benigno, é maligno. E aí a gente ia chegar num fim dessa conversa. Mas ela parou no trem na cabeça. Tá lá o trem estava lá e pronto. E ficou assim. E aí, a partir do momento que você teve para si que o melhor tratamento para sua mãe seria, na verdade, os cuidados paliativos, como que foi ter essa conversa com seu pai e com seu irmão? A conversa com eles, eu não me lembro de nenhuma dificuldade, sabe? Assim, a gente teve uma conversa, eu lembro até no momento, foi na lanchonete do hospital, no dia que ela estava internada, nessa quarta-feira que eu disse que ela estava internada, e eu já conversei e falei, olha, dentro desse quadro todo, eu não vejo nenhum sentido dela ser exposta a tratamentos agressivos e tal, porque eu acho que isso não vai resolver. E a gente vai trazer só mais malefício do que benefício. Então, vocês concordam? Então, assim, foi uma conversa leve e tranquila, sem nenhuma grande dificuldade. Como eu disse, e aí, dentro desse processo, eu tinha meio que um papel de autoridade, né? Assim, então, acaba que isso foi absorvido dentro da conversa, sabe? Assim, sem nenhuma grande dificuldade. E aí, a gente voltou para o hospital e tratou disso com o neurocirurgião, né? Olha, nós sentamos e decidimos que a gente acha que a gente não quer abordá-la. E aí ele falou, perfeitamente, eu concordo com você, se fosse a minha mãe também eu faria isso. E aí programamos toda essa questão do cuidado a partir disso fora do hospital, que foi feito. A partir do momento que ela teve alta dessa internação, ela nunca mais voltou ao hospital, né? Então ela ficou em casa desde então. Aí um segundo processo, né? De adaptação a toda essa questão domiciliar, mas a partir daí sempre em casa. É isso. Bom, então, como você disse, né, ela ficou em casa durante os últimos meses dela. Além da pandemia, um fator aí de dificuldade, para ter mais pela questão do distanciamento, né? Como que essa decisão impactou a família e a forma como vocês lidaram com a situação? Isso é uma grande adaptação, né? Então, ter uma pessoa doente em casa demanda um cuidado, né? Claro. Então, assim, num primeiro momento, depois que ela teve essa grande melhora, logo, acho que alguns poucos dias, mesmo só ela e o meu pai, a gente tinha uma funcionária de mais de 30 anos na casa que também deu um grande suporte. Em alguns momentos ela quis ficar de noite para ajudar, mas chegou num dado momento que a gente sabia que ela precisaria de alguém dedicado só para isso, né? Meu pai também é uma pessoa idosa, então assim, eu sou casado, moro fora de Belo Horizonte, meu irmão é casado, tem a casa dele, então é claro que todo mundo dava um suporte, mas a gente precisava de cuidado profissional. Então ela passou a ter cuidador em casa para ajudar. Num momento, eu também não me lembro exatamente quando, a gente achou que era interessante que a cama virasse uma cama de hospital, porque é mais seguro em termos de queda, essas coisas todas. Então trocou-se a cama dela de casal para uma cama de hospital, mesmo alugada, né? E aí a gente tinha que participar desse processo, né? Então, em todos os momentos que a gente podia, eu sempre, aí, hoje eu vou a BH de 15 em 15 dias, nesse período eu ia semanalmente, então eu ficava lá toda quarta-feira, e aí ajudava, dava banho. Ela teve uma fase com umas dificuldades dessas questões mesmo, como o tumor era no lobo frontal, então tinha umas questões comportamentais mesmo. Ela cismou num dado momento que não queria tomar banho de jeito nenhum,
E aí só eu que conseguia convencer ela de tomar banho. Então, quando eu ia, era no dia que ela tomava o banho, a gente soltava foguete, porque ela topou tomar o banho. Então a gente passa a ter uns cuidados mesmo, né? Assim, trocar a fralda, limpar, né? Dar o banho, escovar dente, quer dizer, eu participava desse processo como um todo, assim, em alguns momentos, sem nenhum problema, cuidando dela nesse quadro como um todo mesmo. Então a adaptação maior é mesmo dos cuidados que precisam em volta da casa. Fora disso, poucas adaptações. Eu moro numa casa mesmo, né? Morava numa casa em Belo Horizonte, desde que eu nasci praticamente. Então era a casa que ela morou a vida inteira, quase. E aí, o quarto é um quarto amplo, com janela, então assim, não foi nenhuma grande dificuldade dentro do ambiente onde existia lá, de espaço, né? As dificuldades de adaptação são as dificuldades pessoais mesmo. E que eu imagino que para pessoas que não estão muito adaptadas com o ambiente hospitalar, ou que não entendem essa questão do cuidado paliativo como uma decisão certa, pode ser uma coisa de sofrimento mesmo, né? A gente pode, nós possivelmente vamos chegar em algum momento para discutir a questão do momento da morte mesmo, né? Então, ver a pessoa morrer dentro de casa é uma coisa que talvez para algumas pessoas possa ser complicado. Para mim não foi, mas imagino que para algumas pessoas isso pode ser difícil, né? Então a gente, no final das contas, em relação à questão da adaptação, eu não tenho hoje lembranças de grandes sofrimentos. Pelo contrário, eu tenho lembranças até boas, assim, dessas quartas-feiras que eu ia para lá e cuidava dela, sabe? Pedia uma pizza no fim do dia, a gente comia uma pizza junto. Então eu tenho boas lembranças desse momento de cuidado dela, assim. E quais os momentos que você diria que foram os mais desafiadores durante esses 5 meses? E também, assim, como que vocês superaram esses desafios que estavam surgindo a todo momento? Então, nesses 5 meses, eu, como disse, eu acho que os dois momentos mais desafiadores foi o momento do diagnóstico, o dia do diagnóstico, e depois esse dia da conversa com ela, sabe? Então, né, vocês entendem, por exemplo, o dia da decisão de que ela iria, não iria, a gente não iria investir no tratamento para ela, para mim não foi um dia difícil, foi um dia fácil. Eu acho que eu tinha isso certo na minha cabeça. Então, para mim não foi um dia sofrido. O dia do diagnóstico, sim. E eu acho que a outra lembrança que eu tenho realmente é esse dia da conversa, que também, no fim das contas, não foi sofrido, mas foi um dia angustiante. O processo, até o final da história, ele é angustiante. A partir daí, eu não tenho grandes sofrimentos, não, sabe? As minhas lembranças dentro desse processo, como eu disse, são lembranças de coisas boas e algumas dificuldades, claro, igual criar um filho, né? Tem coisas fáceis e coisas difíceis, mas nada que me marque como uma coisa ruim, nem o dia da morte dela, né? Então, pelo contrário, né? O texto da carta tem o nome de A Boa Morte, e aí, como eu disse, o texto que conta o período dos 5 meses, por conta muito da história da pandemia, é um texto mais triste, e o texto que conta a história da morte, para mim, é um texto feliz. Então, o dia da morte dela não é um dia triste para mim. Assim. Eu entendo como o que tinha que ser feito foi feito, e o que ela tinha que ter feito, ela fez na vida dela. Então, tá tudo certo. Se vocês quiserem que eu conte como é que foi no final, eu acho que talvez seja interessante. Na verdade, sim, que a gente discutiu muito sobre esses conceitos, que eu acho que são importantes, mas então, assim, porque no fim das contas, na hora do vamos ver, a pessoa começa a ficar ruim, né? E foi o que aconteceu. Então, a gente manteve ela em casa esses 5 meses, ela usava alguns medicamentos, mas a única coisa que ela usava mesmo de droga para tentar dar uma ajuda era um Decadron de 4 miligramas, porque isso diminuía um pouco do edema do tumor e mantinha ela estável. Mas a gente sabia que isso não ia segurar para sempre e foi o que aconteceu. Isso foi evoluindo e à medida que isso foi passando, mesmo com o Decadron, o tumor vai crescendo e produzindo sintoma, né? Então, mais ou menos uma semana antes dela morrer mesmo, ela entrou num processo de diminuição de cognição, de questão muito profunda, como ela estava bem no começo do quadro, quando a gente fez o diagnóstico. E aí a gente já entendia que aquele era um momento que ela já estava começando a realmente caminhar para o fim. E eu também tenho um outro grande amigo em Belo Horizonte, que é um clínico espetacular, também esse eu posso falar o nome, Dr. André Gonçalves Lima. Ele, na minha turma, ele é conhecido como Clau, mas, né, então, como amigo ele é o Clau, mas como médico, como clínico espetacular é o Dr. André. Ele ia com alguma frequência lá dar uma olhada nela, e aí nessa semana
Ele achou que ela já estava piorando muito, e o único medicamento que a gente fez para controle do quadro dela no final da vida foi uns adesivos de morfina, tá? Então ela usava uma morfina adesivada. Então ele colocou uma morfina nela, sei lá, uns 4 dias antes dela morrer. Voltou depois de 1 ou 2 dias, ela estava relativamente bem, ele colocou outro adesivo. E foi só o que manteve ela tranquila, sem dor, aquela coisa toda. E aí ela foi ficando cada vez mais sonolenta. No dia que ela morreu, foi no dia 28 de junho, era um domingo. A gente já estava entendendo mais ou menos que esse processo estava mais ou menos caminhando dessa forma. Eu acabei indo para Belo Horizonte com todo mundo, com a família inteira. Com minha esposa, com a Nicole e com as crianças. Ficar na casa dela, que era onde a gente ficava, né? E aí o André, esse amigo meu, passou lá 2 horas antes dela morrer. E falou, olha, eu acho que está realmente no final mesmo agora. E assim foi. Ela deitada na cama dela, como eu digo, no quarto onde ela viveu os 40 anos dela, vendo a vista que ela via desde sempre. Ela começou a aprofundar, a frequência respiratória diminuir. E aí eu estava lá, o meu pai estava lá e meu irmão estava na casa dele, que era bem próxima de onde eu moro, de onde ela morava lá. Eu falei com a Nicole, na hora que ela estava realmente quase morrendo, eu falei, olha, pega os meninos, vai lá para casa do meu irmão e fala com ele para vir para cá. E aí chamei meu pai, fomos lá pro quarto, não deu tempo nem dele chegar. Na hora que ele chegou, ela já tinha falecido. Com a gente do lado na cama, foi um processo assim, super, parecia um sono mesmo. E aí o interessante entender esse processo, como ela já estava assim já há algum tempo, né? Nem para as crianças não foi chocante aquele. Que aí eu falei com a Nicole, falei, olha, vê com eles o que vocês querem fazer, se eles querem vir para cá, se não, eles quiseram ver a avó. E voltaram para casa. E ela estava deitada na cama, dormindo, como estava na hora que eles saíram de lá, né? Então ficou daquele jeito mesmo, sabe? E foi isso. Chamamos a ambulância para testar o óbito e a partir daí. Aí uma outra coisa que a gente não teve direito, né? Velório. Então não existia isso em junho de 2020. O que a gente fez? De novo com a história do depois a gente se abraça. Nesse momento não tem depois a gente se abraça, né? Então ela foi pro necrotério. E aí a gente avisou as pessoas e falou, nós vamos ficar aqui em casa. Hoje à noite e amanhã de manhã, antes do enterro, que seria meio-dia, que poderia entrar, sei lá, 8 pessoas. Então as pessoas foram nos visitar em casa. Então, no final das contas, a gente fez um velório sem corpo, né? A moda antiga, em casa. Eles foram lá visitar na nossa casa mesmo. Foi como foi o fim desse processo. Mas do ponto de vista médico, de paliação, a única coisa que a gente utilizou foi 2 adesivos de morfina no final da vida. E só. E como que a experiência de acompanhar a sua mãe nesse processo influenciou a sua visão sobre a morte, sobre os cuidados paliativos, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Então, isso me trouxe uma forma de pensamento e uma abertura do ponto de vista profissional que eu não tinha antes, né? Eu estou aqui provavelmente orientando vocês e conversando sobre isso como médico por ter vivido essa experiência, né? Então, vocês só me convidaram para orientar o projeto porque em algum momento dentro de sala de aula eu contei uma parte dessa história, né? Então, sem dúvida que isso faz com que a gente seja apologista disso, né? E melhora, eu acho que isso melhora muito a forma como a gente pensa a medicina, né? Porque a gente pode falar de cuidado paliativo fora do momento de fim de vida, né? Então, quando eu vou discutir, por exemplo, tratamento de uma otite, no meu caso, o caminho lógico é pensar em usar antibiótico, né? Quando eu decido com a família que eu não quero dar antibiótico porque a família não quer dar, a gente quer tratar esse menino acompanhando ele mais proximamente usando só o analgésico, o que eu estou fazendo no fim das contas é cuidado paliativo, né? Eu estou cuidando do sofrimento daquela criança sem ser invasivo, porque a família não quer, porque o menino não toma antibióticos, por N motivos, pode discutir. Mas então isso, pensar no bem-estar do paciente, ao invés de pensar na doença, isso serve para qualquer momento da medicina, e não só para
para o fim da vida, né? Então, o médico gosta de diagnóstico, o paciente não gosta de diagnóstico, o paciente gosta de estar bem. Então, o paciente precisa de estar confortável, sem dor, sem febre, bem do ponto de vista psicológico, é isso que precisa. Não precisa de saber o nome da doença dele na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa de fazer diagnóstico, a gente precisa de tratar, a gente precisa de salvar vidas. O paciente não precisa disso, o paciente precisa de estar bem. Então, se a gente entende isso, a gente pode usar o conceito do cuidado paliativo em qualquer momento da medicina, e não só nas fases finais de vida, né? Acho que a gente aprende desse jeito. Gero, você acha que cuidados paliativos devia ter um espaço na grade? Eu acho que sim. Então, se a gente está discutindo que a gente está falando do bem-estar do paciente, quando a gente está falando de cuidado paliativo, tem coisa mais importante do que a gente discutir isso como matéria, né, como disciplina? Não tem, né? Outra coisa que a gente pode discutir, então, a única certeza que nós vamos ter de todos os nossos pacientes é que eles irão morrer em algum momento. O resto eu não tenho certeza de mais nada. Então, entender o fim da vida como um processo que vai acontecer e que a gente precisa de fazer da melhor forma possível, eu acho que é fundamental dentro da medicina. Deveríamos ter, sem dúvida. Como deveríamos ter várias outras coisas também dentro da grade curricular, né? E não temos. Então, a gente precisa lutar por N coisas aí, né? Então é isso. Na questão do cuidado paliativo, isso deveria ser uma coisa que ela é tão inerente, né? Assim, se preocupar com o bem-estar do outro, muito mais do que com a doença que ele tem. Isso é uma coisa que é louco da gente pensar que isso não é discutido, né? Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar. O tempo inteiro a gente tem que pensar nisso, é no outro, né? Voltando então mais para essa história da vida da sua mãe, teve algum momento específico que se destacou para você, especialmente sendo significativo ou transformador? Então, assim, como eu disse, a minha mãe ela se casou mais velha, e aí ela dizia, e ela falou isso de formas um pouco diferentes, mas falou em momentos de lucidez durante o processo dela. Em alguns pequenos momentos ela falava, eu tô morrendo mesmo, eu vou morrer e tal. E aí ela falava algumas coisas que ela estava bem. Porque aí ela disse a vida inteira o seguinte, ela falava que ela sempre teve muito medo de não casar, que ela foi casar mais velha, e aí ela casou. E aí ela tinha medo de não ter filhos, e ela teve. E aí ela tinha medo de não ver os filhos crescerem, e ela viu. E aí ela tinha medo de não ver os filhos formados, e ela viu. Ela tinha medo de não ver os filhos casados, e ela viu o casamento. Ela tinha medo de não ter netos, e ela teve. Aí o último passo, ela dizia que ela tinha medo dos netos não lembrarem dela, ou da convivência com ela, quer dizer, dela morrer com os netos muito jovens. E eles lembram dela, diariamente. Então, assim, no fim das contas, em alguns momentos ela disse isso, e isso é uma lição. Quando ela diz isso ratifica a minha decisão, a nossa decisão em não abordá-la, o que ela quis dizer, o que ela quer dizer com isso? É, a minha missão está cumprida. Eu não preciso de que ninguém estique a minha vivência aqui. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí, quando a gente discute a boa morte, lá como o título do texto, a boa morte ela passa por uma boa vida, simplesmente, né? Então, a gente só vai ter uma boa morte se o que a gente tiver que pagar nessa vida já tiver pago, né? Se o que eu tiver que fazer já tiver sido feito, né? Então, quando eu conto a história de uma senhora de 80 anos que viveu tudo que ela gostaria de viver, não tem jeito dessa morte ser ruim, a não ser que eu atrapalhe, certo? Então, essa que é a ideia. Se eu não atrapalhar essa morte, ela vai ser boa, porque a vida dela foi boa. É difícil dizer boa morte em outras circunstâncias, né? Se a gente vai falar de uma criança muito pequena, por uma doença, alguém que morreu sofrendo, quer dizer, então existem inúmeras questões. No caso dela em especial, a gente trabalhou todos esses 5 meses para que o fim fosse o mais tranquilo possível e a vida estava feita. Então acabou, não tem jeito de dar errado se eu não atrapalhar, né? Então o raciocínio é esse. Então um momento marcante, eu acho que é um pouco dessas conversas, assim, sabe? De entender que o que era importante estava feito e que aí o que eu acho que é o que a gente tem que buscar, né? Sharon, você mencionou pra gente essa questão de momentos de lucidez. É,
né? Como que é lidar, né, com o ente querido, né, com sua mãe tendo momentos de lucidez, momentos, né, sem lucidez no caso. Isso te gerava algum medo, assim, de não ter outro momento desses? Como? Cara, eu também tenho muito essa sensação. Eu entendo o que você está me perguntando, assim, né? Você falar eu te amo uma última vez, né? Tipo assim, e depois disso. Então, a minha relação com a minha mãe, ela é uma relação que ela também estava paga, sabe? Tipo, eu não tinha sentimento de nada a dever com o que eu vivi com ela. Então, eu não tive essa sensação em momento nenhum. Se ela se desligasse a qualquer momento de novo para não voltar mais, como aconteceu, né? No final, nem só na hora que ela morreu, mas assim, a última semana ela de novo se aprofundou no processo de evolução da doença. Eu não tive essa sensação em momento nenhum. Sabe? Eu costumo brincar que a minha sensação dela é igual a do Neymar. Eu tenho saudade do que não vivemos, sabe? O do que vivemos eu não tenho saudade, porque eu vivi, né? Então, eu tenho saudade dela no meu dia de hoje. Então, tenho saudade de sair daqui agora e ligar para ela e falar: fiz um podcast com os alunos hoje que foi legal pra caramba. Ou dos meus meninos ligarem para ela e contar: vovó, hoje eu fiz um gol no futebol, ou hoje eu. Isso eu tenho saudade. Então, é a saudade do que não vivemos mesmo. Do genial filósofo, Neymar Júnior. Entendeu? A convivência com a doença e a proximidade da morte mudaram a dinâmica familiar de alguma forma? Como que vocês mantiveram apoio mútuo durante esse período? Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu sou o filho mais velho, eu tenho um irmão 1 ano e meio mais novo que eu, e o meu pai. Então éramos 3 homens, né? Que bem ou mal tem uma grande dificuldade de expressar sentimentos, de fazer essa inter-relação pessoal mesmo. E isso sempre foi assim. É interessante porque, assim, a relação que eu tenho com o meu irmão depois desse processo, ela é infinitamente melhor do que ela era antes do processo de adoecimento da minha mãe. Não porque a gente não era amigo, não fosse inimigos, brigados, nada disso. A gente era distante mesmo. E que é uma coisa muito louca, porque você pensar 2 irmãos com 1 ano de diferença, era pra gente ter crescido muito parceirão, né? E a gente nunca foi parceirão, sabe? A gente é diferente demais um do outro. Eu sou cruzeirense, ele é atleticano, ele gostava muito de esporte, eu no início da vida menos, depois passei a gostar, mas eu gosto de cerveja, ele não bebe, então assim, a gente tem personalidades e perfis muito diferentes. Então a gente nunca foi muito profundamente próximo. E hoje a gente é muito próximo, sabe? Tem uma relação hoje muito intensa, assim. De conversas diárias, de N questões, até coisas boas e ruins, de ter que resolver inúmeros pepinos que vieram depois desse processo. Mas, fora disso, a gente hoje tem uma relação muito, muito próxima. Então isso aconteceu. Talvez seja o último legado que ela deixou. Esse processo de adoecimento fez ela transformar os 2 filhos em bons amigos. E de que forma que essa experiência mudou sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida e no seu relacionamento familiar? Você já falou pra gente desse legado, mas se tiver mais alguma coisa, a gente seria mais que feliz em ouvir. Volto assim para o raciocínio, no fim das contas, não mudou, sabe? Porque da mesma maneira como disse para vocês que eu não tinha dívidas para ter que pagar com a minha mãe, eu acho que uma das questões que me fizeram pensar em relação ao cuidado paliativo é exatamente o fato de eu acreditar que o que é importante na vida eu já fazia. Então, eu acho que esse processo, de novo, ele é sem sofrimento para mim, porque eu não tenho o que faltou, nada para mim faltou dentro dessa relação, sabe? E ao nada ter faltado na relação com ela, eu sinto que nada falta na minha relação com os outros em volta também. Então eu me sinto pleno na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida de amizades, meu ciclo de amizades. Então, é isso que eu acho que é importante, assim, a gente viver tendo certeza de que a gente está fazendo o melhor que a gente deveria fazer naquele dia. Tá? Em todos os âmbitos, não só no âmbito profissional. A gente tem uma sensação de dizer isso profissionalmente, que no meu caso de processo talvez seja o menor dos problemas.
eu acho que a gente deve deitar a cabeça no travesseiro pensando que a gente viveu um bom dia. E os outros também foram. Vão ter questões, problemas, dificuldades, os dias da gente, todo mundo tem, todo dia, né? Mas no final, se você parar para pensar, fala, isso foi um dia que valeu a pena ser vivido. Eu acho que é isso. Então, não mudou a forma de eu pensar, porque eu acho que eu já pensava nisso. Talvez só confirmou e ratificou a ideia de pensar que a gente deve viver bem todos os dias. Porque aí a gente pode falar, não no processo dos 5 meses, mas talvez no mês de adoecimento, o choque dessa mudança ter sido tão abrupta, isso talvez servisse para dizer para vocês, né? Pra gente, isso serve para dizer. Então, se eu tivesse dívidas com a minha mãe, problemas ou brigas, dívidas que eu digo não são dívidas financeiras, né? Dívidas emocionais. Com a minha mãe em dezembro, por exemplo, se eu tivesse brigado com ela na ceia de Natal, eu talvez não tivesse oportunidade de ter pedido desculpa, né? Porque a partir daí ela adoeceu e realmente ela adoeceu muito rápido. Então, em dezembro ela estava sã, em janeiro não. Então, eu acho que né, o que a gente deve aprender com isso é isso. Né? São clichês que todo mundo fala, mas de saber que às vezes viver como se fosse o último dia, porque uma hora você vai acertar, né? Uma hora vai ser o último dia. E aí, ou seu ou da pessoa que está do seu lado. Então, quando é o seu, aí já foi mesmo, não tem problema. Mas quando é o da pessoa que está do seu lado, se você tem alguma coisa que ficou pendente, você não vai ter como resolver. E aí isso possivelmente vai ficar te remoendo para sempre, né? Então, o clichê de viver como se fosse o último dia, eu acho que é um aprendizado que a gente tem mesmo nesses exemplos. Durante esse período, religiosidade, espiritualidade, essas tipo de coisas, tiveram alguma influência durante o processo? Seja sua, da mãe, do seu pai, qualquer coisa. Teve algum impacto? A minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa, como uma senhora de 80 anos normalmente é, né? Meu pai também, da forma dele, meu pai foi seminarista, então, mas numa época em que ser seminarista não era simplesmente uma questão de vocação, era a forma que ele tinha para estudar. Então era a forma de ter estudo, né? Então ele seguiu um tempo longo no seminário, morou em Roma durante 2 anos, mas ele nunca se ordenou, ele nunca foi padre, tá? Então tem uma relação com a religião de uma forma também peculiar. Eu não sou uma pessoa religiosa. Já mudei em várias situações, mas hoje não sou uma pessoa religiosa. Então, na minha decisão, isso não passou por uma decisão. O que eu penso em relação à religiosidade nesse momento? Essa é uma opinião pessoal. Eu acho que a religião ela deve participar da vida de qualquer pessoa como um meio de trazer paz, conforto. Quando isso não acontece, é ruim, tá? Então, se a religião entra dentro desse momento final para trazer paz, o que eu acho que deveria acontecer, afinal de contas, os cristãos, se eles creem que ao ter vivido uma boa vida você vai para um lugar melhor do que a gente está, a morte não é um problema, né? Embora todos morram de medo de morrer, né? Então, eu acho que assim, todas as religiões te prometem que você terá paz a partir do momento que você morrer, desde que seja tudo legal por aqui. Então, o que eu sinto é que a religiosidade ela deve entrar dentro desse processo para trazer conforto, paz para todo mundo que está em volta. Se é assim, eu acho que inclusive assim, sinto falta talvez em alguns momentos de não tê-la, sabe? De não ter uma crença muito profunda em alguma coisa, porque isso é uma coisa. Existe um teorema, né, de Pascal que diz sobre as escolhas, né, em relação a acreditar ou não em Deus, né? A grande falha do teorema de Pascal é que ele coloca isso como escolha, né? Então, o ato de crer ou não, ele não é uma escolha. Ele é uma questão que ou se tem ou se não tem, né? Então, é muito melhor que a gente acredite, eu acho. Quem tem fé deve se apegar nela de uma forma muito profunda. Mas, no meu caso, isso não interferiu muito em nenhuma das decisões, não. Tá? E se você pudesse compartilhar uma lição ou um conselho
com outras famílias que estão enfrentando situações semelhantes, o que que você diria para elas? É, um dos conselhos que eu acho que a gente deve ter é que a gente lida com o doente de uma forma egoísta. Então, quando eu quero prolongar o tratamento de uma pessoa de uma forma muito longa, quero mantê-la comigo, o que eu quero, no fim das contas, é manter a minha paz de espírito, de querer ter alguém do meu lado, de sentir que eu fiz tudo que eu deveria fazer. Então, essa é uma relação egoísta, é uma relação comigo mesmo, e não com quem está doente. Então, o processo é de pensar de uma forma altruística, né? De pensar, tentar olhar o lado do doente, de ver que nem sempre o que eu acho que é melhor para mim é melhor para ele, para aquela pessoa. Então, esse processo, que é até um processo de desapego mesmo, assim, né? De entender isso tudo, eu acho que é um processo que a gente deve trabalhar, sabe? De entender. Então, talvez a lição seja essa, de olhar para a situação de uma forma altruística, muito mais do que egoísta, e lembrando disso, né? Agora, é difícil dar conselho disso para outras pessoas, porque, assim, cada um lida com essas circunstâncias de uma forma... Então, julgar o outro pelas decisões que que se tomam é muito difícil, né? Como eu disse, o que eu posso dizer é que as minhas escolhas eu não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que foram todas da linha do que eu acho que deveria acontecer. Então, se me pedirem uma opinião, o que você acha que eu deveria fazer? Num quadro parecido com o meu, o que eu acho que você deveria fazer era mais ou menos o que nós fizemos, mas sem julgar ninguém. Um tema muito presente na carta é o conceito de boa morte. Para você, o que que define uma boa morte e como podemos ajudar mais pessoas a alcançá-lo? Bom, então, eu falei um pouco disso aqui, vou voltar né, na linha do que eu penso nisso. Para se ter uma boa morte, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma boa vida. Não tem jeito de se ter uma boa morte sem ter tido uma boa vida, né? Se a sua vida foi só problema, só decepção, só sofrimento, é claro que o momento da morte também vai ser sofrido, porque eu estou devendo um monte de coisa, estou perdendo meu jogo de 10-0, como é que eu vou achar bom que o jogo acabou, né? Agora, se eu estiver ganhando de 10-0, que bom que acabou, né? Sou campeão, ganhei. Então, não tem como dar ruim quando a gente teve uma boa vida. E aí volta para a mesma lógica. Então, a boa morte ela passa por uma boa vida e ela passa por uma forma de nós não atrapalharmos essa morte, que é um processo que ele é inerente. Então, se eu não atrapalhar a morte e a pessoa tiver tido uma boa vida, a morte vai ser boa, né? Então, uma pessoa que está em processo de morrer, no processo de morrer, confortável, sem dor, num ambiente agradável, com as pessoas que ela ama ao entorno dela, tendo tido uma boa vida, essa vai ser uma boa morte. Não tem jeito de não ser, né? Então, o que eu acho que pode servir como conselho é isso. Para quem vai morrer, tenha uma boa vida, viva a sua vida de uma forma plena, que a hora de morrer, ela vai, você já vai ter feito tudo que você precisava, não tem nada faltando. E para quem está em volta, não atrapalhe uma morte de ser boa. Então, deixe que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E se a gente interfere demais, atrapalha demais, investe demais, intervém demais, possivelmente, talvez essa morte boa não vai ser uma morte tão boa. Eu não fiz o exemplo aqui, mas uma das coisas que uma vez eu tive vontade de escrever foi descrever, sem dizer o que é, um dia num CTI. Para quem não é médico, talvez não consiga visualizar isso. Mas um dia no CTI é um dia de inferno. É como se você estivesse numa sala de tortura, né? Você fica num ambiente onde as pessoas que você gosta não podem ficar com você. A luz é branca o dia inteiro, você não sabe se é dia ou se é noite. Os caras passam tubo em todos os buracos que você tiver. Eles te furam várias vezes, te dão um banho de leite, frequentemente te amarram. Se eu escrever isso num papel e entregar para vocês, vão falar o que é isso. É a sala de tortura da Coreia do Norte, é não sei o quê. Não, é um dia de CTI. Então, vamos supor no meu caso da minha mãe, se num dado momento, quando ela piorou, a gente, ao invés de deixar ela morrer em casa, quisesse levar para o hospital, talvez alguém internasse ela no CTI, principalmente porque eu sou médico, se eu chegasse, desse uma pressão num colega, falou, pelo amor de Deus, interna aí, tal, ela ia para o CTI. Ficar entubada, funcionada,
sondada, sem ninguém do lado dela. Isso é uma morte ruim, né? Então, morrer no CTI é ruim. O CTI foi feito para salvar a vida. Se o paciente não tem perspectiva de ter a vida salva, não vá para o CTI, porque senão realmente a morte vai ser ruim. Digamos que você pudesse voltar lá para 2020 e você encontrasse com você do passado, antes de ir lá ter o diagnóstico ou antes de sair lá para o shopping como você estava com a gente, tem algo que você diria para você do passado para te ajudar a se preparar? Ou você acha que você deixaria correr do jeito que correu mesmo? Cara, uma coisa que eu diria para mim, eu tenho orgulho desse processo, sabe? Tenho mesmo. Então, assim, isso da gente fazer aqui, de conversar sobre isso, para mim não é nenhum sofrimento, pelo contrário. Eu tenho orgulho de contar essa história. Eu já contei para algumas pessoas que gostam, querem conversar comigo sobre isso, eu até mando a carta em alguns momentos, porque eu tenho orgulho disso. Então, talvez eu dissesse para ela, segue do seu jeito que vai dar tudo certo, sabe? Então, assim, eu não sei se eu teria nenhuma lição para. Porque, como eu te disse, as minhas dúvidas, ou a minha principal dúvida, eu continuo com ela. Então, eu não tenho uma resposta hoje, 4 anos e meio depois, para dizer se o que eu fiz foi certo ou errado do ponto de vista da conversa com ela. Então, eu não tenho muito. Eu continuo sendo a mesma pessoa com as dúvidas e sofrimentos. E até porque, e aí voltando. Então, como o caminho foi todo muito bem trilhado, na minha percepção, eu acho que a única coisa que eu faria era dar estímulo para que as coisas caminhassem do jeito que elas caminharam, sem nenhuma outra grande mudança. Então, Gera, para finalizar, como você bem sabe, né, a gente tem uma tradição no podcast de perguntar para o nosso convidado: o que, na sua opinião, faz a vida valer a pena? Essa é uma pergunta bem legal, porque aí volta para o que a gente está discutindo o tempo inteiro, né? Então, buscar coisas que fazem a vida valer a pena faz com que tenhamos uma boa morte, né? Porque, de novo, se a gente teve uma boa vida, nós vamos ter uma boa morte, tá? O que eu penso em relação a isso? Numa das turmas que formou agora um tempo atrás, a MED 5 e a MED 6 aqui na universidade, eu fui convidado para ser o nome da MED 5 e eu era paraninfo da MED 6. E aí o paraninfo tem por rotina ter que discursar na colação. E aí no dia da aula da saudade a gente ficou conversando sobre a questão de conceito de felicidade, sabe? E aí eu resolvi, no dia do discurso, falar sobre isso. Os meus conceitos de felicidade, tá? Depois eu fiz até uma aula disso para a liga que a gente tem aqui. E aí eu entreguei para os alunos no dia da formatura uma lista com os meus conceitos de felicidade e fiz um discurso em cima disso. Mas aí eu queria chamar a atenção para... São vários, 20 e tantos itens lá que eu acho que são legais para a gente pensar. Mas eu acho que 2 são muito importantes, que eu acho que isso marca muito bem o que é fazer a vida valer a pena. Então, num deles a gente diz que é importante a gente aprender a ter alegria com as pequenas coisas do dia a dia, tá? Então, se você é uma pessoa feliz com as coisas corriqueiras do dia a dia, você vai ser feliz. Porque coisas corriqueiras do dia a dia estão aí o tempo inteiro. Então, o meu dia perfeito é um domingo como o de ontem, que eu fico na minha casa, faço almoço para minha família, tomo uma cervejinha, assisto uma série, vejo o Cruzeiro, não no resultado que foi ontem, porque perdeu, mas esse é um dia perfeito para mim. O que você fez de diferente? Fiz nada. Não tirei nem o chinelo do pé, se bobear. Mas é um dia para mim que não precisa de nada além disso. Tem outros 1000 exemplos desses, que não só isso de ficar em casa cozinhando, mas a gente pode pensar um monte de coisa, né? Mas então isso é importante. Se a gente conseguir ver alegria nas pequenas coisas do dia a dia, a nossa vida vai ser uma vida que vale a pena. A outra coisa que eu acho importante vai um pouco ao contrário disso. Mais ou menos, mas eu digo que a gente tentar não perder a capacidade de admirar coisas grandiosas, do olho da gente brilhar com coisas grandiosas. Coisas grandiosas são coisas simples às vezes também, tá? Então um exemplo que eu dou disso é que eu tenho muita inveja de um adulto que nunca viu o mar. Vocês já pararam para pensar qual deve ser a sensação de ver o mar pela primeira vez? É uma coisa que ela é impossível de ser demonstrada numa TV. O barulho, o tamanho, aquilo só é possível de ser visto ao vivo, né? E aí eu não lembro disso, eu não lembro da minha primeira vez que eu vi o mar, porque eu vejo o mar desde que eu sou muito pequeno. Mas então, conseguir ter brilho ao olhar o mar, pelo menos
mesmo depois de velho, ou um pôr do sol. Essa semana para trás a gente tinha uma lua cheia, gigantesca. Todos os dias que eu andava de carro, eu ficava vendo a lua. Meus meninos chegaram em casa e falaram: papai, você viu a lua? Vamos ali bater uma foto da lua. A gente mora numa cidade histórica. Do lado do meu consultório, onde eu estou aqui agora, tem uma igreja de 250 anos. Imensa, maravilhosa. Eu não posso passar por essa igreja todos os dias e achar que aquilo é normal. Eu tenho que conseguir ter admiração para isso. E esse é um exercício diário como pai, sabe? Porque os meus filhos, especificamente, têm uma vida muito boa. E aí eles acabam tendo uma percepção de que algumas das coisas são corriqueiras e triviais na vida, e não são, né? E lembrar isso o tempo inteiro é fundamental, porque com isso você continua achando que as coisas são maravilhosas. Se eles acham que coisas, até a gente pode falar até questões financeiras mesmo, né? Coisas que são caras, que para eles não são uma coisa incomum de fazer, viajar, né? Mil experiências, que são experiências que devem ser maravilhosas e brilhar o olho, mesmo para quem já fez várias vezes, mesmo para quem é adulto, eles têm que aprender que isso também deve continuar. Então, se eu acho que a gente tem que ter 2 conselhos para uma boa vida curtir as coisas corriqueiras do dia a dia e continuar se admirando com as coisas grandiosas que estão em volta da gente, sejam elas quais forem. Desde um pôr do sol ao mar, até um show de rock da sua banda predileta e uma viagem para o exterior, por exemplo. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora que a gente já chorou, já se emocionou, tá na hora da gente ter um pouquinho mais de felicidade e ler a carta feliz. Você pode ler ela pra gente, por favor, Gera? Então, a outra carta diz: a boa morte. É tradição ocidental temer e tentar evitar a morte a todo custo. Para nós médicos, nem se fala. É inegável que existem mortes realmente sofridas. O que dizer de mortes maternas durante o parto, de crianças com leucemia, de perdas evitáveis por falta ou atraso do cuidado? E boas mortes? Pense numa pessoa que plantou e colheu o bem durante 80 anos. Teve um casamento de 41 anos, mesmo em alguns momentos achando que não casaria. Teve 2 filhos que cresceram, formaram, tiveram sucesso profissional, formaram famílias, deram netos. Tudo isso podendo ser vivido intensamente, mesmo em alguns momentos achando que isso não seria possível. De repente, uma doença começa a apagar uma cabeça astuta e intensamente ativa. A decisão de manter cuidados paliativos vai contra o conceito ocidental de que devemos lutar contra a morte. Contrariando essa ideia, é o que é feito. Durante 5 meses, é possível que ela fique na sua casa por 40 anos, não sem haver momentos ruins, mas, no geral, momentos de paz. Nesse período, é dado à multidão que a ama o direito de entender o quadro, estar presente e conviver mais alguns momentos com ela. Nesse período, os filhos e o marido conseguem estreitar seus laços, tomar decisões nem sempre fáceis, como uma verdadeira família. Família essa criada e sustentada principalmente na sua fortaleza. E quando finalmente a tão temida morte chega, vem num domingo com todos que amam ao seu redor, no seu quarto de 40 anos, de forma tranquila, serena e indolor. Com uma vida como esta, não é possível olhar para a morte. Com todas as coisas boas, não é possível sofrer além da saudade. Que possamos fazer da nossa vida um legado de boas lembranças, como minha mãe fez, pois dessa forma seremos eternos. E que possamos, como eu, meu irmão e meu pai, olhar para a morte e o seu processo como um caminho impossível de se evitar, mas possível de se suavizar, desde que saiba-se que não importa morrer. O que importa é a vida que se teve e como se morrerá. Hoje me sinto feliz por tudo que minha mãe deixou e por como conseguimos seguir o caminho da morte, mais um legado deixado por ela. Isso foi escrito dia 30, 2 dias depois dela ter morrido. Então não é um sentimento só distante, é um sentimento do momento mesmo. Como que foi escrever isso? Cara, depois foi bom. Assim, traz um alívio, sabe? É um sentimento agradável. E esses choros que eu leio são choros de lembranças boas também, não é choro de dor, não. Então a mensagem final é essa mesmo. Esse processo foi um processo heróico, assim, de feliz. Nada de grandes sofrimentos. As lembranças são muito mais felizes do que tristes de tudo isso.
E como acontece muitas vezes aqui no Palio, né, a gente chega no final do episódio sem ter mais palavras para conseguir agradecer pela história que vocês compartilham com a gente. Eu acho assim, que são histórias muito valiosas pra gente conseguir expressar tudo que a gente sente ao ouvir, sabe? Todo o agradecimento que a gente tem. Mas a gente queria tentar e te agradecer muito por ter topado não só o convite de gravar esse podcast com a gente, mas também de ser nosso orientador, de estar com a gente em todo esse processo. É perfeito pra gente, foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso até agora. É um projeto que a gente tem muito carinho, como você bem sabe. E muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, Jair. Eu agradeço muito o convite para falar sobre isso. Como eu disse para vocês, isso não é sofrido para mim, pelo contrário, eu tenho orgulho dessa história. E aí contar isso para mim é legal. E agradeço também a oportunidade de ser orientador de vocês. Eu fico muito satisfeito sempre que alguém me convida para orientar ou para participar de alguma coisa, sinal de que vocês gostam de mim, né? Então, e além de tudo, por ser um projeto tão bonito, né? Assim, de contar histórias que servem para melhorar a vida dos outros. Então, isso é muito legal. Obrigado mais uma vez, meninos. Mesmo sendo editado, eu poderia falar várias coisas que não deveriam estar na grade, que estão, mas assim, não vou fazer isso. Esse é um bom fim de episódio já. Você tá doido.